Então, nós gostaríamos, inicialmente, né, de falar que a doença crônica no idoso, ela não é definida de uma forma diferente na pessoa idosa, né? Então, nós utilizamos como referência, desde o início dos anos 2000, né, isso é de 2002, a taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, por 1,73 metro quadrado, por mais de 3 meses, né, como uma referência para nos situarmos na doença renal crônica, também na pessoa idosa, né. E nós temos, já de muito tempo, né, uma definição de 2012 dos critérios para a doença renal crônica. Então, além daquilo que foi colocado como uma referência de taxa de filtração glomerular menor que 60 ml, né, alguns critérios adicionais, além dos 3 meses, da documentação, da inferência, da taxa de filtração glomerular também, anormalidades estruturais e outras características que foram adicionados ao que inicialmente nós tínhamos ali, fundamentalmente da taxa de filtração glomerular, né? De tal sorte que esse conceito foi evoluindo e hoje nós classificamos a doença renal crônica, não somente com base na taxa de filtração glomerular, mas também indicadores como albumina, creatinina, né? E nós podemos identificar, então, um aumento do risco à medida que nós caminhamos dos estágios 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, nós temos um risco aumentado tanto neste sentido, quanto neste sentido, quando nós consideramos as categorias, né, em relação também à albumina creatinina. Então, nós caminhamos daquela definição de 60 ml por minuto por 1,73, adicionamos outros marcadores, como alterações estruturais, você pode detectar isso numa ultrassonografia abdominal, né, envolvendo os rins, né, e nós caminhamos para outros indicadores de aumento do risco, realmente, desses pacientes com doença renal crônica, como o índice albumina creatinina. Hoje nós gostaríamos de tratar mais especificamente, né, do manejo clínico de algumas características que devem ser observadas, tá? Então, eu destacaria aqui 8 pontos fundamentais. Isso é importante que você trate com o paciente idoso, com a pessoa idosa, no nível de entendimento dele. Isso é importante que você esclareça o familiar, né, o cuidador, ou em instituições de longa permanência de idosos, né, também a equipe de saúde da própria ILPI. Então, esse manejo clínico, ele tem que ser centrado em alguns cuidados. Eu listei aqui os 8, né, que julgamos importantes. O primeiro é o tratamento antihipertensivo. Sem dúvida nenhuma, boa parte desses pacientes apresenta hipertensão arterial. Muitos desses pacientes são pacientes diabéticos, então o controle glicêmico é fundamental. Muitos desses pacientes com doença renal crônica têm também uma dislipidemia, né, uma hipercolesterolemia, por exemplo. Então, o controle dos lipídios, né, é algo que tem que ser feito, né. Um quarto ponto fundamental seria o tratamento da anemia, né, como vocês sabem, há uma diminuição da produção de eritropoetina renal, né, e você tem, em consequência, uma anemia nesses pacientes. Nós precisamos considerar o metabolismo mineral ósseo, né, e as alterações todas do metabolismo mineral ósseo nos pacientes renais crônicos. Nós precisamos considerar também a restrição ou a adequação, dependendo do caso, né, da ingestão de proteínas.
Nós precisamos combater o tabagismo, e combater o tabagismo, a gente sempre fala que vale a pena, né? Mesmo em pacientes já com doença crônica, sempre é um bom momento para se discutir cessar o tabaco. E o último ponto, o oitavo ponto que nós listamos aqui como um ponto-chave, seriam os medicamentos que requerem atenção especial. Então, estes seriam os pontos que nós gostaríamos de tratar com vocês, tá? Como eu disse, vocês precisam orientar tanto a pessoa idosa, no seu nível de compreensão, você precisa desenvolver um processo educativo para os cuidadores, sejam cuidadores familiares, sejam parentes dessa pessoa idosa, sejam cuidadores profissionais, né, seja a equipe da instituição de longa permanência de idosos, né? Então, nós precisamos sempre trabalhar o cuidado com o manejo, né, do paciente em relação à hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, anemia, né, o metabolismo ósseo, a ingestão de proteínas, o combate ao tabagismo e as medicações que requerem atenção. Quando nós falamos do manejo clínico em relação especificamente ao tratamento antihipertensivo, né, nós consideramos os estágios 1 e 2, com mais de 75 anos, né, um alvo de pressão arterial menor que 150 por 90 milímetros de mercúrio, né, e nos pacientes com estágio 3 a 5, também 150 milímetros, né, ou 140, menor que 140 por 90, se essa pressão menor que 140 por 90 for bem tolerada. Então, o que nós precisamos ver é se esses pacientes toleram bem esses níveis, né, de pressão. Nós precisamos observar se eles não fazem hipotensão postural, né? Isso também pode ser agravado se o paciente estiver desidratado, mas nós temos metas, né, que são um pouco diferentes, então, nos pacientes com doença renal crônica, né? Se o objetivo é manter 120 por 80 em idosos robustos, né? Ou 130 por 80, talvez no máximo, em idosos com doença renal crônica, você pode considerar outras metas terapêuticas diferenciadas, né? Então, o alvo pode não ser o mesmo. E é muito importante que você considere, no manejo clínico do uso de antihipertensivos, né, as diferenças do clima. Então, nós temos no momento, por exemplo, uma enorme amplitude térmica, você vai de 14 a 28 em poucas horas, né? Você tem um clima muito seco, não chove há muito tempo, não um clima mais frio, né? Versus o verão. Por exemplo, o verão aqui nós temos um verão mais quente, mais úmido, né? E as interferências no estado de hidratação da pessoa idosa, elas ocorrem de uma forma diferente nestes dois períodos, né? Então, o inverno nosso, o inverno muito seco, né, mais frio, muitas vezes requer uma dose, eventualmente, de antihipertensivo maior do que num verão quente e úmido. E é preciso considerar também a hidratação, né? Todas as interferências dessa hidratação, né? Então, se nós tivermos pacientes desidratados, nós podemos ter pacientes mais sintomáticos em relação ao uso da medicação, eventualmente numa dose maior durante o inverno. Então, em relação ao tratamento antihipertensivo, é importante medir a pressão arterial, né, aferir a pressão arterial nas posições sentada e ortostática, ver se o paciente não faz hipotensão ortostática, por exemplo. Nós precisamos manter uma adequada hidratação. Nós temos um alvo de aproximadamente 40 ml de líquidos, né, em geral, principalmente água, por quilograma de massa por dia. E uma dica de acompanhamento, além de ter um olho na creatinina, no sódio, no potássio,
nós precisamos ter um olhar para ureia, né? Nós precisamos ver a uremia desses pacientes. Então, se você tem uma creatinina relativamente baixa, com uma ureia muito alta, você tem que desconfiar que esse paciente pode ter uma insuficiência renal do tipo pré-renal, né, eventualmente por desidratação. Professor, eu ia perguntar, no caso das pessoas quererem fazer perguntas, você acha melhor ir fazendo ao longo da aula ou deixar para o final? Poderia ser no final, mas alguém tem alguma pergunta no momento? Se não forem muitas perguntas, nós podemos responder. Pode perguntar. Não, Quem levantou a seria mão? eu mesma que Sim. Se alguém tem. Não, que eu ia perguntar, no caso de hidratação, a desidratação, por que ela ia interferir no tratamento? Que você falou bastante de desidratação, mas não sei por quê. Porque a desidratação ela pode determinar, eventualmente, um quadro sintomático de cansaço, ou, num extremo, ela pode causar uma hipotensão, tá? Então, precisa ver se o paciente não está fazendo hipotensão postural, não está sentindo cansaço, né? Eventualmente por falta de líquido, tá? Especialmente no paciente que às vezes você recomenda a utilização de diuréticos, né? Você remove muito mais líquido do que o indicado para esse paciente nesse momento, né? Então, nesse tratamento antihipertensivo, você deve considerar as diferenças de clima, né? As condições de hidratação, medir a pressão arterial pelo menos em 2 posições, sentada ortostática, né? E estar atento sempre à ureia sérica. Uma ureia sérica muito alta, com uma creatinina não tão alta assim, a possibilidade desse paciente estar desidratando é muito grande. Um segundo ponto, além da hipertensão, seria o controle glicêmico. E no controle glicêmico, talvez o mais importante seja evitar a hipoglicemia, né? Então, a redução das doses de hipoglicemiantes orais, como inibidores da DPP-4, a recomendação é não utilizar, nem sempre é possível no Brasil, mas não utilizar sulfonilureias, né, em pacientes com um clearance, uma taxa de filtração menor que 30 ml por minuto por 1,73. Os inibidores da SGLT2 têm um efeito hipoglicêmico menor, né, com uma filtração menor que 45, né, mas reduzem eventos cardiovasculares e a progressão da doença renal crônica. Então, talvez sejam medicamentos que tenham uma proteção cardiovascular e renal, né, e por isso sejam empregados mesmo com uma taxa de filtração glomerular menor, né. Então, acho que até os 30 ml por minuto a gente utiliza, por exemplo, os inibidores da SGLT2, né? São as glifosinas, de uma forma geral, né? São drogas mais novas, né? Que nós temos disponíveis para o tratamento da diabetes tipo 2. Então, o recado fundamental é evitar hipoglicemia, né? E utilizar com bastante cautela as drogas todas hipoglicemiantes. E no caso da utilização de insulina, né, preferir as insulinas basais, né, existem insulinas que não fazem pico, né, diferentemente da regular, da NPH, as insulinas basais, né, como a insulina glargina, por exemplo, elas devem ser preferidas para esses pacientes. Além do controle glicêmico, evitando a hipoglicemia, né, nós temos que ter um adequado controle dos lípides desse paciente. E as estatinas reduzem não apenas o LDL colesterol, né, mas também as doenças cardiovasculares. Então, após a modificação do estilo de vida, as metas de LDL colesterol para prevenção primária e secundária, né, de acordo com o risco baixo, moderado, elevado de desenvolver doença cardiovascular, podem ser consideradas também em pacientes idosos. Elas devem ser consideradas, né? Só que você sempre precisa levar em conta a expectativa de vida, né, daquele paciente, individualizando cada paciente. Então, eu preciso ter uma ideia. Eu vou promover
um benefício com o uso de estatina, com modificação do estilo de vida, porque esse paciente tem uma sobrevida maior que 10, 15, 20 anos, né? Ou será que a expectativa de vida frente às comorbidades que esse paciente apresenta reduzem muito a chance dele se beneficiar, né, dos efeitos de uma intervenção desse tipo, né? Então, nós precisamos sempre considerar todas essas questões quando nós vamos trabalhar o controle de lipídios, né? Com o uso, por exemplo, de estatinas. Então, além do controle da hipertensão, além do controle glicêmico, de evitar hipoglicemia, além do controle de lipídios, né, considerando, enfim, a expectativa de vida desses pacientes, nós podemos nos preocupar também com um outro ponto-chave do manejo clínico da doença renal crônica do idoso, que é o tratamento da anemia. Como vocês sabem, nós devemos investigar causas da anemia. Nós não podemos, de cara, admitir simplesmente porque o paciente tem uma doença renal crônica, que ele não possa ter uma anemia por uma outra causa, eventualmente, né? Então, nós vamos ver perdas, né? Eventualmente, o paciente tem uma anemia ferropriva, né, por perda de sangue, né? O paciente pode ter uma anemia macrocítica, eventualmente por déficit de vitamina B12, né? Mas ele pode, por ter uma doença renal crônica, né, ter uma diminuição da produção de eritropoetina, e depois que nós investigamos essas causas, excluímos outras causas, nós vamos ter como alvo, num paciente com doença renal crônica, estágios 3 a 5, né, o uso da hemoglobina o uso da eritropoetina quando a hemoglobina é menor que 10. E aí o alvo seria manter essa hemoglobina entre 10, 10,5, né, com o uso de eritropoetina. Então, a gente repõe a eritropoetina nesses pacientes, tendo como alvo manter em 10, 10,5. Obviamente, aqui também, assim como para o uso de estatina, eu preciso considerar idade, expectativa de vida e qualidade de vida do paciente, porque o paciente muito anêmico, ele vai perder qualidade de vida. Então, além da dimensão da expectativa de vida, eu devo trabalhar também com a manutenção da qualidade de vida, das atividades de vida diária desses pacientes com doença renal crônica, idosos e com anemia por déficit de eritropoetina. Então, esses são os 4 principais pontos iniciais, né? Controle da hipertensão, controle glicêmico, controle da dislipidemia, controle da anemia, que especificamente provocada pela própria doença renal crônica na sua evolução. E aí nós temos um próximo ponto, que seria o metabolismo mineral ósseo. Em relação ao metabolismo mineral ósseo, nós precisamos considerar que os pacientes com doença renal crônica, estágios 4 e 5, né, a elevação dos níveis de fósforo de 1 miligrama por decilitro aumenta o risco da mortalidade em 29%. Então, além de dosar cálcio ionizado, né, dosar fósforo é fundamental, porque esse é um marcador de mortalidade desses pacientes, tá? Então, existe um hormônio diurético do fósforo que pode causar a hipertrofia cardíaca, né? Então, isso, o FGF23, ele se associa muito com esse aumento do fósforo, né? E ele possivelmente é o causador desse aumento de risco de mortalidade, né, desses pacientes com fósforo elevado. Então, o alvo do fósforo para esses pacientes é sempre um fósforo menor que 4,5, se possível, tá? E um paratormônio menor que 65 nanogramas por ml, né? Então, nós temos que controlar também, nesse manejo clínico, o metabolismo mineral ósseo. É importante lembrar que esses pacientes, eventualmente, podem ter outras doenças, né, como osteoporose, né, elas podem ter outras condições que necessitem de tratamento, né, mas nós precisamos lembrar realmente que a elevação do fósforo pode ser
um marcador, né, de maior gravidade desses pacientes. Então, além de hipertensão, diabetes, colesterol, esses controles todos, né, anemia, nós temos um quinto ponto fundamental, que seria o manejo do metabolismo mineral ósseo. Aqui é um ponto bastante interessante, né? Esses pacientes com doença renal crônica, muitas vezes são idosos frágeis, né? E são idosos que podem apresentar condições como a própria sarcopenia, né? Como a diminuição da massa magra, com a diminuição de músculo, né? Com substituição de músculo por gordura, eventualmente até com obesidade sarcopênica, né? Mas no manejo da doença renal crônica no idoso, nós precisamos ter um perfil de ingestão de proteínas adequado. Então, nem sempre se trata de falar simplesmente de uma restrição linear para todos, né? Nós usualmente utilizamos uma dieta hipoproteica em idoso com doença renal crônica e sarcopenia, né? Mas nós precisamos considerar que um idoso com estágio 3 de doença renal crônica deve ter uma restrição menor, né, que um idoso com estágio 4 e 5, e que também essas metas de controle, elas têm que ser individualizadas, né? Eu preciso tentar manter esse paciente com a melhor hidratação possível para esse paciente, observar a evolução dos níveis de ureia, né, com o paciente hidratado, né, e tentar ver quanto de proteína individualmente ele tolera, né, com a doença renal que ele tem, o estágio que ele tem. E eu também preciso tentar perceber que tipo de proteína, né, se são proteínas de alto valor biológico que realmente ele está consumindo. Então, nós precisamos ter todo esse cuidado, né, com uma ingestão, um perfil de ingestão proteica adequado, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Acho que os dois aspectos são importantes, né? Controle da hipertensão, controle da glicemia, né? Você tem que considerar o metabolismo mineral ósseo, você tem que considerar anemia, você tem que considerar, enfim, lípides, você tem que considerar também a ingestão proteica. Além destes 6 pontos, nós podemos sempre e devemos, né, considerar o combate ao tabagismo. Alguém pode falar, mas o paciente é renal crônico, né? Mas o tabagismo é associado com o aparecimento de proteinúria, com a diminuição da taxa de filtração glomerular e doença renal crônica. Ou seja, cessar o tabagismo reduz a proteinúria e o declínio da taxa de filtração glomerular, tá? Em diabéticos, por exemplo, isso é bem marcante, né? Então, em idosos, de uma forma geral, cessar o tabagismo também se associa à diminuição do declínio da função renal. Alguém pode falar, ele está no estágio 1, no estágio 2, no estágio 3, mas ele pode evoluir para o estágio 4, pode evoluir para o estágio 5, né? Ele pode evoluir mais lentamente ou ele pode acelerar essa evolução, né? E o tabagismo pode, de fato, estar interferindo neste processo. Então, nós lembramos esses 7 pontos iniciais, né? E nós vamos para um outro ponto que é essencial, né, discutirmos, que são aqueles medicamentos que requerem atenção especial. Então, tem os medicamentos que são conhecidos como nefrotóxicos, né? E alguns medicamentos antigos, alguns antimicrobianos, como a ampicacina, a gentamicina, né? Mas, assim, hoje nós temos uma situação de uso abusivo de alguns grupos de medicamentos, como os anti-inflamatórios não esteroidais, né? E talvez esse seja o grande ponto que nós precisamos trabalhar. Porque muitas vezes essas pessoas idosas com doença renal crônica, né, elas podem ter outras entesopatias, elas podem ter fibromialgia, elas podem ter síndrome miofascial, elas usualmente têm osteoartrite generalizada, elas têm, enfim, uma série de causas para desenvolverem dor crônica, né? E
Ao desenvolver dor crônica, muitas vezes elas se automedicam, e uma das medicações que frequentemente são utilizadas são esses anti-inflamatórios não esteroidais. Então, muito cuidado com diclofenaco, muito cuidado com piroxicam, muito cuidado, enfim, com esse grupo e com o uso abusivo, especialmente nos idosos acima de 75 anos, especialmente nos idosos, né, com doença renal crônica. Então, como vocês sabem, mesmo que o paciente não tenha uma doença renal crônica, acima dos 75 anos, o uso mais prolongado dos anti-inflamatórios não esteroidais, por semanas, por meses, pode levar a um hipofluxo, né, da artéria aferente, pode levar a uma insuficiência renal aguda, tipo pré-renal, isso é mais comum depois dos 80, 85 anos, mas o paciente acima de 75 anos está com risco de desenvolver isso. Então, além das medicações, das drogas nefrotóxicas já bem conhecidas, né, nós precisamos considerar evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, especialmente nos pacientes muito idosos e nos pacientes idosos com doença renal crônica. Né. Um outro ponto, né, nós temos hoje uma preocupação muito grande com a reposição vitamínica e com a reposição, por exemplo, da vitamina D e cálcio. Né. Vitamina D e cálcio devem ser utilizados com cautela, né. Frequentemente a gente vê paciente fazendo um uso de altas doses de vitamina D. Né. Isso é um risco, né, começar a tomar 50 mil unidades toda semana ou a cada 3 dias, já vi paciente tomar diariamente, né, porque a vitamina D e cálcio devem ser utilizados com cautela e monitorização da calcemia e do estado de hidratação. Por quê? Porque a desidratação piora muito a hipercalcemia, né? E nos pacientes acima de 100, 130 de vitamina D, né, da 25 de hidroxivitamina D sérica, acima de 130 e com hipercalcemia, muitas vezes você tem que utilizar medicamentos como bisfosfonatos para reduzir mais drasticamente a calcemia desses pacientes. Os bisfosfonatos que são utilizados para o tratamento de osteoporose. Tá? Então, dentre os medicamentos que requerem atenção especial, eu lembraria dos anti-inflamatórios não esteroidais, e eu lembraria que vitamina D e cálcio devem ser utilizados com cautela. Você precisa monitorizar os níveis de calcemia, né, e o estado de hidratação desses pacientes. Então, a hidratação é importante, né, desde o manejo da hipertensão, né, até realmente a reposição de cálcio e vitamina D nesses pacientes. Muito bem. O manejo clínico da doença renal crônica em idosos, né, nós devemos ter, então, em síntese, algumas recomendações. Nós precisamos evitar a evolução da doença renal crônica para a doença terminal, em estágio final, com pacientes entrando em diálise, né? E é fundamental preservar a qualidade de vida dos pacientes. Isso é fundamental também para reduzir os custos do sistema de saúde. Né? Vocês podem imaginar quanto custa depois um paciente que vira um paciente dialítico. Né? Então, acho que sempre evitar a progressão, entender que isso pode piorar, né? É algo fundamental no manejo clínico desses pacientes. A prevenção das doenças cardiovasculares, das doenças cerebrovasculares, da doença renal crônica, em uma sociedade que envelhece, como a nossa, né, envelhece rapidamente. Né? Hoje tinha uma pequena matéria levantando assim, como é que vai ser a questão da demência no Brasil? Né? Como é que nós vamos lidar com tantas pessoas desenvolvendo essa doença, que não era tão comum há algumas décadas atrás, né? Como lidar com uma doença que é tão pouco diagnosticada ainda nos dias de hoje, né? Então, em uma sociedade que envelhece, é fundamental o controle dos fatores de risco. Os fatores de risco cardiovasculares são também os fatores de risco cerebrovasculares, né? Então, os fatores de risco como o controle adequado da hipertensão, controle adequado da diabetes, controle adequado das dislipidemias, né? O controle do tabagismo, né?
o controle do uso de tudo aquilo que você não deve utilizar de medicamentos, né? Mas como os anti-inflamatórios, né? O uso abusivo de medicamentos ou de medicação desnecessária. Então, desprescrever tudo que não é estritamente necessário é também uma tarefa não só do geriatra, mas também do clínico, tá? E dos médicos de uma forma geral. Então, o hábito não só de prescrição, mas o hábito de desprescrição, tá? Pode contribuir bastante, evitando o uso indevido de medicamentos. Podemos falar não só de anti-inflamatórios, podemos falar de benzodiazepínicos, podemos falar de vários grupos de medicamentos, né, onde nós temos, eventualmente, o uso abusivo, o uso indevido. É o paciente que vai num médico, pede uma receita, vai no outro médico, pede outra receita, vai no outro médico, pede outra receita, da mesma medicação, né? Então, você precisa desconfiar quando esses pedidos começam a ficar muito frequentes, né? São muito repetitivos, né? E podem estar levando o paciente a uma drogadicção, por exemplo, com benzodiazepínicos. E há uma necessidade urgente do desenvolvimento de mais habilidades clínicas de manejo, né? E também de evidências científicas para o adequado controle das doenças renais crônicas em idosos. Porque quando você vai em busca de evidências clínicas para fazer recomendações como estas, né, você tem muita dificuldade com pacientes idosos de uma forma geral. Você tem uma dificuldade muito maior se você for buscar alguma evidência científica sobre doença renal crônica em pacientes acima de 75 anos ou acima de 85 anos, né? E que são pacientes frequentes. Hoje, com muita frequência, você vê paciente com doença renal crônica acima de 75, acima de 85, acima de 90 anos, né? Hoje, nós convivemos com vários pacientes centenários, né? Então, nós temos um desafio grande e também fazer com que os estudos clínicos envolvam cada vez mais pacientes idosos e pacientes muito idosos, porque só assim nós vamos ter evidências científicas de qualidade que realmente nos ajudem, né, a criar boas práticas para lidar com esses pacientes idosos com doença renal crônica, por exemplo. Estamos chegando ao final, né? Acho que esse é o momento das perguntas. Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês e me coloco absolutamente à disposição para as perguntas, para as dúvidas, para os comentários que vocês tenham, né? Eu preparei uma apresentação de mais ou menos 40 minutos, né? E eu procurei levantar aqui os 8 pontos que nós julgamos mais essenciais para você poder orientar um paciente, para você poder orientar um cuidador familiar ou profissional, para você poder, enfim, desenvolver um processo de educação, por exemplo, em uma instituição de longa permanência de idosos. Isso pode ser útil também na atenção primária, pode ser útil em nível ambulatorial, né, para te orientar. Então, quais os cuidados fundamentais que eu poderia ter quando encontro um paciente com doença renal crônica idoso. Podem escrever no chat também, abrir o áudio que eu posso perguntando também por áudio. Eu ia perguntar, professora, até quando falou sobre a restrição de proteínas. A gente tem como... não é o nosso papel, por exemplo, dar essa dieta. Como que a gente abordaria a redução de proteínas? Eu acho que você tem que fazer, como estudante de medicina, uma boa história clínica. Então, preciso saber um pouco sobre a história alimentar dessa pessoa idosa, né? Especialmente se ela tem doença renal crônica, eu preciso saber quantas refeições ela faz, o que ela consome, fazer um cálculo de quanto de proteína que ela consome, porque às vezes ela consome menos proteína do que deveria, né? Então, quando você fala em restrição, você está pensando em uma sociedade onde o consumo proteico é alto. Se você for ver
Isso depende muito do hábito alimentar da pessoa idosa, né? Mas se você for ver a pessoa idosa, em média, na nossa região aqui do Brasil, ela tem um café da manhã muito pouco proteico. E ela tem um jantar, quando janta, muito pouco proteico. Então, às vezes, você precisa adicionar, né, um ovo, alguma coisa desse tipo, né, um derivado de leite, porque muitas vezes você detecta que ele está consumindo menos do que ele deveria estar consumindo, né? Então, é óbvio que tem aquele paciente que exagera. Você vai perceber, muitas vezes, que são pacientes que têm um consumo mais elevado de carne, às vezes de carne vermelha, do que deveria, você precisa restringir, tá? Especialmente se você tiver uma ureia muito alta, com um bom estado de hidratação, ou se a creatinina estiver subindo, tá? Mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado também, porque idosos sarcopênicos, né, com baixa ingesta proteica, com um perfil de sedentarismo muito grande, né, eles podem estar fazendo doença renal crônica também. Então, a sarcopenia, infelizmente, é uma condição que pode se associar com doença renal crônica. Então, preciso distinguir o sarcopênico, que às vezes precisa até de uma suplementação, né, daquele paciente que tem um perfil de ingesta proteica muito grande. E a partir dessa história alimentar é que eu posso dizer quanto ele bebe de água, né, se isso é suficiente, se isso não é suficiente, né? Quanto que posso fazer um cálculo de quanto que ele está consumindo de proteína, né, para eu chegar a uma orientação nutricional mais adequada. Para um cálculo mínimo e máximo, porque se passar, o rim não consegue, por causa que já é lesionado. E aí você pode pedir auxílio, seja para o docente que está te acompanhando, seja um clínico, um nefrologista, um geriatra, né? Ou se você tiver, eventualmente, nutricionista na equipe, né? Mas você pode fazer um cálculo aproximado, né? Você pode, numa tabela de composição de alimentos, ver mais ou menos quanto tem de proteína esse alimento, né? E você poderia, enfim, se aproximar daquilo que seria o ideal para aquele paciente. Manejo da dor, neste caso, com as restrições dos principais medicamentos. Sim, eu posso utilizar para tratamento da dor crônica, né? Métodos não farmacológicos, né? Como o calor, gelo, né? Medidas fisioterápicas, cinesioterapia, alongamento, todos os cuidados, né, da medicina física e reabilitação. Posso utilizar analgésicos comuns, de horário, como o dipirona, né, 500 miligramas, 1 grama, né, de 12 em 12, de 6 em 6. Posso utilizar, com cuidado, né, associações de outras medicações em situações de dor intensa, né, como codeína. Tudo isso para tentar evitar o uso abusivo de anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Então, métodos físicos, né, medidas todas não farmacológicas, analgésicos comuns, né, e uma possibilidade, por exemplo, em dor muito intensa, poderia ser codeína. Você tem que tomar um cuidado grande com a drogadicção também, porque você não levar o paciente a uma dependência desse tipo de droga, né, como a codeína. Nesse caso de medicamentos, teria como uma planilha para orientação a respeito do que inibir, que você falou anti-inflamatórios, mas tem outros tipos também, vários. E não pode retirar também. Isso a gente não tem como saber agora, né, abordar. Então, na história, é importante que você tenha a relação de todos os medicamentos, de todos os princípios ativos e da posologia, da dose e da forma de uso. Porque isso é fundamental para você ver se tem algo que você pode desprescrever, se tem algo que você pode substituir, né? Tudo isso vai depender muito do estágio desse paciente e das comorbidades que ele tem, né? Então, se você for pensar no paciente muito idoso, né, que está desenvolvendo um quadro de uma doença renal crônica, né, e você acredita que uma determinada medicação já não faria muita diferença para a qualidade de vida desse paciente, talvez seja o caso de você desprescrever essa medicação,
né? Então, você tem que ter esse cuidado de avaliar paciente por paciente. E aí é preciso bastante experiência para você poder imaginar se você pode fazer com que o paciente realmente permaneça sem essa medicação ou não, tá? Entendi. Sobre o metabolismo mineral ósseo na doença renal, as medidas de tratamento, reposição de vitamina D apenas. Sim, grande parte dos PTHs muito elevados que você vai ver, eventualmente, são em consequência de uma quantidade muito pequena de 25 de hidroxivitamina D no sangue, né? Então, muitas vezes, você tem que ter uma quantidade adequada, não pode ser uma super quantidade, né? A gente via aí durante a fase emergencial da pandemia, gente desesperada, achando que vitamina D aumentava muito a imunidade, tomando 50 mil unidades por dia, né? E nós tivemos alguns casos com hipercalcemia que precisaram ser tratados, né? Muitas vezes você só hidrata bem o paciente, né? E retira a vitamina D, mas você tem que lembrar que a vitamina D, quando está em nível tóxico, ela deposita no tecido gorduroso. Então, é diferente de uma vitamina hidrossolúvel que aquela vitamina sai na urina sem grandes problemas, né? Então, às vezes, você leva um tempo para baixar essa vitamina D, né? Então, você tem que monitorizar toda essa situação, tanto no excesso quanto na falta. O mais comum ainda é a falta, tá? A hidratação, se você tiver uma hipercalcemia, ela é fundamental, tá? Se você tiver uma hipercalcemia de verdade, que não se resolve com hidratação, você pode utilizar uma medicação que nós usamos para tratamento de osteoporose, que são bisfosfonatos, que podem fazer essa calcemia baixar mais rápido. Ok? Também tem rotina dos idosos, no caso de fazer exames regularmente, né? Mas Sim. isso eu acho que eles já devem fazer. Porque a gente não vai ter em mãos, mas reforçar, porque não vamos ter nada, né, a respeito sobre creatinina, os níveis. Então, eu acredito que sódio, potássio, ureia e creatinina sejam exames muito baratos, que possam ser utilizados com mais frequência, né? Especialmente em pacientes com doença renal crônica. Então, se tiver lá você calculou lá o clearance de creatinina, isso deu menos de 60, esse é um paciente que com alguma frequência ele vai ter pelo menos que dosar ureia, creatinina, sódio, potássio, né? A depender da evolução, né, se for um paciente mais grave, talvez ele precise de outros parâmetros, como cálcio, fósforo, né? Mas nós achamos que esses são exames que estão disponíveis na rede pública e não são exames caros, né? Não é um exame que você vai pensar talvez 2 vezes para solicitar um paciente que você vai avaliar doença renal crônica. No caso também, como recomendar a hidratação a eles? Que dá medo de hidratar, mas aí aumenta a pressão, será que é normal, né, 2 Não, a litros? hidratação, normalmente, se ela não for acompanhada de sódio, né, da ingesta de sódio, se for ingerir sódio para ter sede, para tomar água, aí você tá no caminho errado, né? Mas você calcular 40 ml, se ele tiver uma função de bomba normal, e se ele estiver urinando adequadamente, apesar da doença renal crônica, for um estágio inicial da doença, né, sem que você tenha diminuição do fluxo urinário, dificilmente você vai provocar iatrogenia com hidratação oral. Você tem que tomar cuidado se você começar a passar soro, né? Então, fala assim, vou hidratar EV, né? Isso tem uma chance de sobrecarga maior, seja pela velocidade de infusão, né, seja pela quantidade que você vai infundir, né? Então, quando você vai bebendo gole a gole, né, dificilmente isso vai virar uma potomania, vai virar alguma coisa que o paciente busca ingerir uma quantidade maior do que aquela que ele deveria, né? Mas ter como alvo aí uns 40 ml seria uma referência, dificilmente ele vai atingir isso. Mas se ele estiver próximo disso, né, ele estiver com 30 ml por quilo de peso, e não com 5 ml, né, ele já pode ter um ganho muito grande. O grande problema é quando você tem aquele paciente que toma um copo de água por dia, ou 2 copos de água por dia, né, que não tem o hábito de ingerir líquidos. Então, esse é um desafio muito grande.
Entendi. Então, seria mais nos idosos focar fatores de risco, como o senhor abordou, hipertensão, ósseo, recomendações da... O Tiago perguntou da vitamina D, a gente não alteraria nada, né? Não dá nem para ter essa posição, porque às vezes eles tomam a mais, então a gente orientaria... Não, acho que numa instituição de longa permanência de idosos que tenha supervisão, eles não vão tomar mais, tá? Ah, tá. É mais frequente, talvez você encontrar hipovitaminose D do que hiper, né? Esse desespero de tomar vitamina D que se tinha, né, para melhorar, por exemplo, a imunidade, né, era alguma coisa baseada em fake news e que fazia, às vezes, as pessoas tomarem superdoses, né? Mas eu acredito que isso você não vai encontrar em instituições de longa permanência de idosos, entre outras coisas, porque a vitamina D não é tão barata assim, se você for comprar um comprimido de 50 mil, tá? E segundo, que deve ter algum controle de entrada dessa medicação e de oferta, né, mesmo de suplemento para esses idosos, tá? Mas tomar muito cuidado quando você vê suplementação em dose alta, né? Tomar cuidado de lembrar que as vitaminas A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis, então, teoricamente, se você intoxicar o paciente com essas vitaminas, né, elas vão se depositar na gordura e isso pode ter um efeito até a remoção desse estoque, né, da vitamina. Outras perguntas, dúvidas? O pessoal colocou que entendeu. Beleza. Falem. Ok. Ou não tem. Na verdade, a gente tem contato com o professor, né? Acho que pelo menos eu tenho. Se a gente tiver alguma dúvida, também pode te enviar, né? Sim, claro. Surgindo às vezes, mas foi muito importante. Gente, eu totalmente esquecida, porque eu entrei na chamada, lembrei, né? Tem gente da FAMEMA, mas da Unimar. Então, também prazer, eu sou a Sayuri, estou na coordenação geral da Socinefro, então Liga de Nefrologia aqui da FAMEMA. O professor Ricardo Komatsu é da geriatria, mas esse contato foi fundamental, porque o manejo clínico ao idoso é diferente, a gente, sei a matéria, né? Nefrologia, função renal, mas como a gente enxerga para o cuidado do idoso é muito importante. Por isso que a gente teve essa aula como primeira, e as demais vão ser mais voltadas mesmo à parte de doenças renais que a gente, quando estiver fazendo a anamnese dos idosos, não sei se tem bastante gente do primeiro ano aqui, a maioria segundo, não sei o pessoal da Animar, quais são os anos mais prevalentes. Só que já, primeiro ano na família, a anamnese a gente já começa a fazer desde o primeiro momento. Então, o que o professor Ricardo passou é exatamente o que a gente vai estar fazendo. Não vai ser algo pesado, né? A gente ter que se preparar, mas essas aulas são fundamentais para identificar fatores de risco, o que a gente pode tirar a dúvida dos idosos, conversar, mas isso a gente vai passar tudo para vocês depois, como vai ser. A gente vai ter reunião com a gestão também, inclusive agora, e vamos passar o dia. São 4 aulas, basicamente, tá? Que é dessas segundas-feiras. Hoje foi mais tarde, mas as outras vão ser 6 horas. Mas eu agradeço, professor, por aceitar o nosso convite. E também o pessoal perguntou dos slides, se o senhor pode disponibilizar. Sim, eu te mando em PDF por WhatsApp, tá bom? É até bom, porque a gente olha no slide, controle de glicemia, lipídio, anemia, e vamos falar isso para os idosos, né, de uma forma mais de orientação, mas acho que vai ser muito É isso bom. aí. Acho que quando você for falar, precisa falar que ele precisa controlar a pressão, né, Sim, diabetes, colesterol, se ele tiver anemia, que a gente vai ver um hemograma, vai ver como é que tá, né? Precisa ver como é que estão alguns exames de sangue dele, né? Enfim, você vai ter que considerar a dieta, né, a história alimentar desse paciente, vai ter que jogar duro com ele se ele for tabagista, né? E vai ter que ter um cuidado muito grande com o uso racional da medicação. Você tem que ver tudo que ele está tomando de medicamentos, de suplementos, né, para poder orientar melhor. Acho que são esses pontos, ok? sim. Só também lembrar, Tiago, se quiser se apresentar também, o pessoal da FAMEMA não te conhece, mas foi essa ponte que a gente estabeleceu.
Boa tarde, doutor. Tudo bem? Prazer, meu nome é Thiago. É uma honra aqui estar tendo aula com o senhor, a aula foi ótima. E a gente tem que levar bem em consideração isso, basicamente esse resumo aí que o senhor disse, né, na hora de fazer anamneses com idosos, enfim. Eu acho que vai ser mais dieta, o controle da glicemia e esses exames que você pediu, tudo é bem importante. Uhum. Perfeito. Então, Obrigada. agradeço mais uma vez o convite, né? E estamos às ordens, tá? Um abraço para vocês. Um abraço. Obrigado, professor. Uma boa noite. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Viu?